Graças a paz, meus irmãos, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Já quero te pedir um favor, se você puder, viu? Comenta aí pra mim que você tá vendo os vídeos, deixa um amém aí, deixa um alô, um ok, 3 pontinhos, qualquer coisa assim. E se você puder, me ajude a compartilhar com alguns grupos. Lembre-se que o objetivo aqui é ajudar pessoas e pessoas que estejam dispostas a realmente a assistir vídeos que talvez demorem um pouco mais, não aqueles vídeos de 30 segundos, tá? As pessoas estão muito acostumadas a ficar com aqueles vídeos de cortes, né? E acabam ficando rasas, né? Ah, aprendi isso por causa de um corte, tá bom? Aqui nós vamos olhar para o texto, beleza? Vamos lá. Esse texto aqui, nós vamos dar continuidade, nós acabamos de ver aqui a multiplicação dos pães, tá bom? Aqui embaixo, tá? Terminando a multiplicação dos pães, o que acontece aqui é que Jesus ficou sabendo que eles queriam proclamar ele rei à força e ele acabou retirando-se novamente e foi sozinho para um monte, tá? Lembre-se do que eu te falei, isso aqui refere-se então que essa história aqui, Jesus anda sobre as águas, também vai ser relatada por Mateus e Marcos. Então, depois, se você puder, leia aqui, tá? Você vai extrair mais informações para que você também seja edificado pela mesma história, só que com mais detalhes em ambos os evangelistas. Então, essa passagem tem 3 evangelistas que vão contar ela: João, Mateus e Marcos. Beleza? Vamos lá então, vamos ler aqui e vamos tirar alguns aprendizados. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Lembrando, o mar aqui é o mar da Galileia. Eles estão em Tiberíades, ou mar da Galileia. Você vai ver essa informação aqui, ó. Tá bom? João capítulo 6, versículo 1. Então, esse mar aqui é o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago bem grande, tá bom? Com, se eu não me engano, 21 quilômetros de comprimento e 14 de larguras, tá? É bastante quilômetro, viu? Vamos lá então, pense bem. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Então, o objetivo era sair de onde eles estavam para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte, as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, estavam então no meio do mar, né? Viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhe disse: Sou eu, não tenho medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Lembrando que Jesus morava em Cafarnaum. Então vamos lá, vamos tirar aqui alguns aprendizados. Primeira coisa, esse texto aqui, o objetivo dele é falar sobre Jesus anda sobre as águas, tá bom? Primeira coisa, você tirar da sua cabeça essa questão de, eu vou falar aquilo que o texto não está falando, de forma nenhuma. O objetivo, então, imagina que o evangelista quer contar como foi certa vez Jesus andando sobre as águas, tá? Primeira coisa, então, que nós vamos entender aqui é que estava anoitecendo, ou ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar. Uma coisa que você vai ver aqui nesses outros evangelhos aqui é que eles desceram porque Jesus mandou, tá? Jesus obrigou que eles fossem embora, tá? Uma coisa que talvez nós podemos nos perguntar é por que mandou eles embora? Talvez por causa dessa ocasião aqui, ó. Porque eles as pessoas que estavam ali assistindo Jesus
a multidão queria fazer Jesus se tornar rei. E talvez os discípulos também caíssem nessa armadilha, porque querendo ou não, eles também iriam ser aclamados aí como oficiais do rei. E Jesus mandou eles irem embora, tá? Isso é bom você entender, porque aqui você vai perceber que eles vão começar a enfrentar dificuldade. E às vezes você pensa assim, olha, há situações da minha vida que eu, assim como os discípulos, eu fui mandada por Jesus ou mandado por Jesus para estar nesse lugar. Às vezes é um trabalho, às vezes é alguma ajuda, às vezes, por exemplo, é o filho que cuida de um pai doente, o filho que cuida da mãe doente. É alguma situação que você é obrigado a fazer isso. Mas as dificuldades, elas acabam acontecendo, tá? Agora, se você olhar, ao anoitecer, os seus discípulos desceram para o mar. Por quê? Porque o Senhor mandou que eles fizessem isso, tá bom? E uma coisa que talvez você não saiba, se você ler aqui você vai perceber, é que Jesus, ele foi, aqui ó, Jesus foi para um monte, tá vendo? Sozinho para um monte, tá aqui ó, retirou-se, mas aqui vai dizer que ele foi fazer isso para poder orar, beleza? Ele foi fazer isso para poder orar. Qual que é o ponto importante disso aqui, então? É você entender que, enquanto ele mandou os discípulos, entre aspas, para passarem dificuldades, provação, tribulação, situações difíceis, Jesus estava orando pela vida deles, intercedendo. Tá vendo que quando você, nós passamos por dias difíceis, às vezes nós pensamos que nós estamos sós e que Deus não está olhando por nós, nós podemos entender, olha, ele estava orando, lembrando que eu estou olhando somente para o texto aqui de João, mas se você olhar no modo geral, você vai ver, ele estava orando e intercedendo por aqueles que ele mesmo enviou, tá? Então, uma coisa eu poderia te dizer hoje é, você não está só, tá bom? Você não está só. O Senhor, ele intercede por nós. Ele tem visto a nossa luta, tá bom? Para que você não se desespere. Muitas das vezes, nós, em obediência a Deus, nós entramos no epicentro de uma crise. E nós perguntamos para Deus, mas por que Deus? Não é verdade? Por que nós vamos entrar no epicentro de uma crise se nós estamos obedecendo a Deus? O grande problema do evangelho ou dos evangélicos atuais é que eles não aceitam passar por dificuldades se eles servem a Jesus. E aí você vê pessoas dizendo palavras de ordem, eu não aceito, eu repreendo, eu nego, eu faço isso. Mas você precisa entender o propósito de Deus. Se Deus mandou você estar num lugar, você precisa obedecer, é só isso. Tá bom? Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade e Deus é quem colocou você nesse lugar, eu quero dizer para você, fica firme. É o suficiente. Ele está orando, tá? Que ele estava orando e quem mandou você descer ou você ir para o mar foi ele, tá bom? Não se esqueça disso. Não entre nessa conversa de, eu não aceito, eu rejeito, eu não quero, eu determino. Nós não determinamos, nós obedecemos, tá bom? Nós temos que obedecer ao Senhor. Agora, você precisa ter discernimento se foi o Senhor que te mandou estar nesse lugar. Beleza? Tá bom? Outra coisa que nós podemos entender é que nem sempre quando nós entramos num problema quer dizer que nós estamos fora do propósito de Deus. Tá vendo que os discípulos eles entraram num problema aqui, mas eles não estavam fora do propósito de Jesus. Tá bom? Talvez você pense assim, olha, eu entrei numa crise, num problema, obedecendo a Deus, Deus está longe de mim. Não, se você tem obediência, você está no propósito de Deus, tá bom? A questão é você conseguir discernir o que está acontecendo. Então, peça a Deus discernimento, tá bom? Você vai lembrar daquela história que Jesus conta, a parábola, na verdade, de um homem que construiu uma casa sobre a rocha, o outro construiu sobre a areia. A mesma tempestade bateu na casa dos dois, certo? Aí uma caiu, a que estava na areia, foi fundada na areia, que foi fundada na rocha, permaneceu. Aí você deve pensar assim,
Ah, então ali está falando da casa? Não, ali está falando do fundamento. Então onde que está o seu fundamento? A tempestade ela vai vir. Só que seu fundamento precisa estar no lugar certo. Tá bom? Então vamos lá. Outra coisa que você vai perceber durante a leitura aqui é que as dificuldades da vida, as tempestades, as lutas, elas vão revelar quem você é em Deus. Elas vão revelar quem você é em Cristo. Onde está o seu coração. Prepare-se para isso, tá bom? Não caia nessa conversa de, se tô tendo problema, eu tô fora do propósito de Deus. De forma nenhuma, tá bom? Se os discípulos que são os discípulos estavam com Jesus passaram por isso, você e eu, quem somos nós, não é verdade? Então vamos lá. Jesus então despede os seus discípulos, eles vão, tá? E aí você vai perceber então que aqui, ó, vai dizer, ó, ao anoitecer, tá vendo? Que muito dos nossos problemas, quando eles acontecem, vai parecer que o dia vira noite, né? Não é verdade? Aqui, anoitecendo, começa a escurecer, tá? E os discípulos, eles desceram para o mar, não sei se você sabe também, se você olhar aqui, eles estavam esperando Jesus. E acabou indo. Eles entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum, que é o lugar que eles moravam, tá? Aí já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Jesus parece que estava demorando, né? Tá vendo? Tá vendo que essa expectativa, eles estavam esperando Jesus chegar e Jesus não chegava? Tá vendo? Tá vendo que o dia começa a virar noite e parece que Jesus não chega? Certo? Então isso vale para você olhar, quando você estiver lendo esses textos, assim, você olhar e falar, opa, pera, onde que vai estar meu aprendizado aqui? Há momentos na minha vida que o dia parece escurecer. Eu fico esperando Jesus chegar, mas Jesus não chega, certo? Isso aconteceu também com os discípulos, tá? Mas uma coisa que eu queria acalmar o seu coração é: Deus não está longe, Ele está perto. Lembre-se aqui, Ele orando, Ele é quem mandou, tá? Ele é quem mandou os discípulos, tá? E mesmo que o dia pareça anoitecer, escurecer e que Ele está demorando, Ele estava orando, tá bom? Confia em Deus, tá ok? Beleza, então vamos lá. O que é interessante é que boa parte dos discípulos, eles eram o quê? Vamos ver se você vai lembrar. Pescadores, né? Pescadores, tá? Eles eram pescadores. Quantas vezes você acha que eles já entraram nesse mar, já viraram noites e dias nesse mar? Quantas vezes? Muitas vezes, mas agora o que acontece é que o mar, aquilo que era doméstico e comum para eles, passou a dominar eles. Começou a soprar um vento forte, as águas estavam agitadas e eles estavam sem controle, mas todos os dias eles estavam ali. Por que que agora as coisas viraram? Eles perderam o controle, né? Então, há momentos na vida do crente, há momentos na minha, na sua vida, que aquilo que nós controlamos, dominamos, às vezes a finança, os negócios, às vezes a família, está tudo sob controle, mas de repente você perde o controle. Você está entendendo? Essa é a hora em que você precisa ter discernimento. Aquilo que você domina muito bem, você trabalha muito bem, todo mundo te aplaude no seu trabalho, te reconhece. Chega uma hora que parece que você perdeu o controle. Começa a soprar o vento forte. E veja que há momentos na sua vida que, ó, depois de terem remado, ou seja, há momentos que parece que você está remando, remou 5 ou 6 quilômetros e remaram muito, né? Aí, veja que então há momentos na vida que, nossa, se você for pensar, aquilo que eu dominava passa a me dominar. É óbvio que isso aqui é algo temporário, mas pode acontecer.
Quando as coisas estão sob o nosso controle, nós não vamos ver muitas das vezes Deus agir. Mas quando Deus é quem assume o controle, é que nós vamos ver Deus agir. Então veja, depois de eles terem remado, mas ou seja, o vento estava soprando forte, as águas estavam agitadas. Agora eu te pergunto, você acha que eles estavam com medo? Sim, muito medo, porque soprava o vento forte, as águas estavam agitadas, e eles estavam esperando de Jesus. Eu não sei se você percebeu aqui e aqui, tá bom? Eles vão, aqui em Marcos, por exemplo, vai falar que Jesus chegou cerca de 3 horas da manhã, na quarta vigília da noite. 3 horas da manhã. Então quer dizer que aqui também vai dizer que eles começaram a entrar no mar e estava escurecendo. Então quer dizer que eles começaram a remar, vamos chutar aí, alto, alto, 6 horas, 7 horas da noite. E era 3 horas da manhã, eles estavam ainda no mar. Você está entendendo? Quando aquela sensação que te dá de Deus está demorando, Deus está demorando, Deus está demorando, eles passaram aqui também. Mas Deus não demora, Ele vem na hora certa. Agora, uma coisa que você precisa dominar ou perceber nesse período aqui é o medo. O medo, ele acontece. E aí, você vai perceber, então, que o medo, ele toma o coração também dos discípulos, eles ficam com medo. Leia depois essas passagens aqui, eles ficam com medo. Mas depois de eles terem remado 5 ou 6 quilômetros, Jesus veio aproximando-se do barco. Só que ele não veio em outro barco, ele veio andando sobre o mar. Isso aqui é para você dar um pulo da cadeira aí agora, tá? Jesus veio andando sobre o mar. Aquilo que estava dominando e levando medo, ou seja, aquilo que os discípulos perderam o controle, estava agora tomando controle da vida deles, Jesus coloca debaixo dos pés dele, mostrando para os discípulos, olha, está debaixo dos meus pés. Eu sou maior do que o mar, certo? Então veja, se você tem algo hoje que está tomando conta da sua vida, perdeu o controle, você já não tem mais força, já remou, já caminhou 5, 6 quilômetros, deixa eu te dizer uma coisa, olha, Jesus, ele anda sobre o mar, sobre os seus problemas, sobre o seu medo, tá bom? E aí, o que acontece é que os discípulos ficaram ainda mais aterrorizados. Por quê? Porque Jesus, ele veio andando sobre o mar. Aqui nessas passagens, um dos discípulos vai dizer assim, é um fantasma, porque obviamente eles nunca viram alguém andar sobre as águas. É aqui nessa passagem que você vai ver que um dos discípulos, eu vou deixar aí na dúvida para que você pesquise e leia, um dos discípulos fala com Jesus, Jesus fala assim, acalme-se, aí sou eu, se é você mesmo, deixa eu ir andando também sobre as águas. E ele anda sobre as águas, tá bom? Mas eu vou deixar isso aí para você se você quiser saber quem é esse discípulo, beleza? Vamos ficar aqui no relato de João. João não falou qual é o discípulo, aqui falou, tá bom? Mas aqui não falou qual é o discípulo. Mas veja, eles ficaram ainda mais aterrorizados porque eles viram um homem andando sobre as águas. Aí você pensa, estava raso. Veja bem, eles andaram 5 ou 6 quilômetros. Então, Jesus também estava andando aí, coloca aí, quilômetros sobre as águas, tá bom? Então, aquilo que dominava os discípulos, Jesus domina. Aquilo que domina a sua vida, Jesus domina. Agora, o fato deles terem ficado aterrorizados ou com mais medo ainda, mostra que eles esperavam Jesus, aqui ó, eles tinham ido até, Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam esperando Jesus, mas não da forma que eles queriam. Eles estavam esperando Jesus com barco, né? Só que Jesus surpreendeu eles.
Ah, posso tirar algum aprendizado sobre isso aqui? Sim. Quando Deus vier para poder para poder te socorrer, ele não vai vir do jeito que você espera. Ou ele talvez não venha do jeito que você quer. Ou talvez ele não venha do jeito que você tanto espera. Ele talvez venha da forma que você vai ficar, inclusive, assustado. Tá bom? Então talvez você faça as contas falando assim, não, alguém vai bater na minha porta e vai trazer isso. Alguém vai bater, alguém vai me ligar e vai falar aquilo. Mas Deus talvez venha de outra forma. Não coloque Deus numa caixinha. Ele pode te surpreender. Ele pode, sim, te assustar. Você está entendendo? E aí, veja bem, Jesus, uma coisa que nós vamos sempre aprender é que eles esperavam Jesus. E aí eu posso dizer para você, eles viram Jesus se aproximando. Uma coisa então, se você quiser anotar aí, é dizer, olha, Jesus sempre vem. Jesus sempre vem. Pode parecer que ele está demorando, pode parecer que ele não vai vir, ele sempre vem. Ele vem em hora oportuna. Ele vem para dar o livramento. Então, quando o medo está batendo na porta, ou quando as dificuldades vêm, você precisa olhar como uma oportunidade de ter experiências mais profundas com Deus. É um momento de fortalecimento. É um momento que você tem que segurar na palavra de Deus e dizer assim, é o tempo então de eu ver o livramento de Deus acontecer. Mas Jesus sempre vem. Ele vem quando você já está cansado, você já remou 5 ou 6 quilômetros, você já está às 3 horas da manhã na quarta vigília da noite já cansado. É essa hora que ele vem. Quando não tem mais força, não tem mais recurso, é essa hora que Jesus vem. Tá bom? E aí Jesus ele vem caminhando, tá? Ele vem caminhando. Ele vem para nos dar a salvação. Beleza? Agora, uma coisa que você pode aprender agora, tá? Nesse momento, é que Jesus, quando ele vem, ele antes dele acalmar o vento, aqui, olha, cadê o vento? Aqui, ó. Antes dele acalmar o vento e o mar, ele diz algo ao coração dos discípulos: não tenham medo. Antes dele acalmar o vento, antes dele derrubar os problemas, antes dele vencer os problemas, ele vai dizer para você: acalma o seu coração. Antes dele dizer palavra de paz para o vento e para o mar, ele vai dizer uma palavra para o seu coração. Sabe por quê? Muitas vezes o problema não está do lado de fora. O problema está no meu e no seu coração. Às vezes nós potencializamos o problema de tal forma que nós aumentamos ou não conseguimos ver Jesus. Tanto que aqui você vai ver ele andando sobre as águas, aqui você vai ver que os discípulos chamam ele de quê? De fantasmas, tá bom? De fantasma. É um fantasma, ou seja, o medo ele nos faz potencializar esses problemas. Então aqui você vai ver Jesus, ele nos dizendo, olha, ao invés de você falar assim, Jesus, resolve meu problema, envia recurso financeiro, salva o meu filho, salva minha filha, me dá uma porta de emprego, antes de qualquer coisa ele vai dizer para você, acalma o seu coração. Por quê? Primeira coisa, confia. Confia em Deus. Aí aqui então vai dizer, então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Eu vou finalizar por aqui, depois você termina de ler esse aqui, mas veja bem, os discípulos, vão chegar onde Jesus pretendia que chegassem. Amém? Vocês vão chegar onde Jesus pretendia que chegassem. Tá bom? Eu vou deixar então essa reflexão para você, já passei algum tempo aqui. Veja que são poucos versículos e o quanto nós podemos ficar aqui aprendendo coisas poderosas, tá? Um dia vou deixar o tempo livre aqui correr e vou simplesmente ler. E vou deixar o tempo passar para você ver o quanto de maravilhas nós podemos aprender de um texto assim, poucos versículos, tá bom? Poucos versículos, tá? Depois você lê isso aqui,
tá? Continue aqui, mas não se esqueça, olha, aqui tem palavras poderosas para a nossa vida, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua paciência em chegar até aqui. Se você tiver chegado até aqui, comente aí, cheguei até aqui, tá bom? Fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.